O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Marcos capítulo 1, versículo 15. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho. A primeira palavra que saiu dos lábios do maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo de Nazaré, é esta: convertei-vos. Conversão significa mudança de mentalidade. Conversão significa mudança de coração. Conversão significa mudança de rumo. Sem o Evangelho, todos os povos, todas as culturas, todos os indivíduos nascem nas trevas. Marcos 16:15. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O que é chegar ao conhecimento da verdade? Saber que só Deus é bom e eu sem Ele, eu estou condenado à perdição. Esta que é a verdade. A verdade é que Deus é bom e nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, pela queda, pelo pecado original, nos tornamos maus e sem a graça de Deus não somos mais salvos. Sem a graça não existe salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. É pela graça que sois salvos. Por isso que não há outro nome dado aos homens debaixo do céu do qual possam encontrar a salvação, senão no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Atos capítulo 4, versículo 12. De tal forma Deus amou o mundo, João 3,16, que todo aquele que nele crer será salvo. Todo aquele que nele crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Porque a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas à luz. Se a gente não prega a conversão,
nós estamos traindo Jesus Cristo, porque João Batista, o maior de todos os profetas, veio anunciar um batismo de conversão. A Igreja Católica é uma máquina de conversão. E quem que são esses operários da messe? Os santos. Hoje nós celebramos São Francisco Solano. Ele nasceu na Espanha, papai dele Mateus, mamãe Ana, cristãos fervorosos, que deram uma bela educação para ele, na juventude, na infância, e ele foi estudar com os jesuítas. Estudou com os jesuítas, mas interrompeu os estudos para cuidar dos pobres e dos enfermos, porque tinha estourado uma peste naquela época. Depois ele foi para a ordem franciscana, e lá dentro dos franciscanos, o grande desejo de São Francisco Solano era vir para a América Latina converter os povos pagãos. Converter. E conversão para o Evangelho de Jesus Cristo significa conversão das trevas para a luz, da ignorância para a sabedoria, da vida nos vícios, nas paixões para a graça. Conversão significa sair do domínio de Satanás e estar debaixo do império da misericórdia de Deus. Por isso que os santos eram missionários. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículo 19. Agora se a gente chega aqui, não precisa converter ninguém precisa mudar de vida. Ué, gente, então como diz o apóstolo Paulo, comamos e bebamos, né? Porque ninguém precisa mudar de vida. Conversão existe sim, aqui agora. Se Deus está dando mais um dia, o sol raia no horizonte, é para a nossa conversão, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a santificação. Mateus 5,48, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então o que a gente vai fazer com a Bíblia? O que nós vamos fazer com o catecismo? O que nós faremos com a vida dos santos missionários? Hoje nós estamos celebrando São Francisco Solano, e já no navio, vindo da Península Ibérica, Portugal e Espanha para o Brasil, o navio ancorou num banco de areia, e sabe o que ele fez lá enquanto o navio estava parado? Catequizou, evangelizou, levou as pessoas que estavam dentro do navio para conversão, batizou inúmeros escravos negros, batizou muitas pessoas ali que não tinham a luz do Evangelho. E chegando na América Latina, chegando em Lima, o grande São Francisco Solano, eu amo esse santo, tinha um amor aos passarinhos, à natureza, ele ficava encantado com os passarinhos aqui, das nossas Américas, da América do Sul, e conversava com as araras, e conversava com os papagaios, conversava com as feras. Esses santos cheios mesmo do Espírito Santo, eles tinham um poder sobre a criação, assim como nosso Senhor dizia para o mar, cala-te. Assim como São José de Anchieta conversava com as feras, com as serpentes, né? Agora não, porque agora, senhoras feras, senhora onça, senhora serpente, por favor, me dê licença, porque agora estou catequizando. Depois vocês voltam, porque os portugueses acham vocês muito bonitos, muito belas, depois vocês voltam. E os animais vinham e voltavam. Esse é o ser humano quando está na graça de Deus, quando é santo, é assim que acontece. Agora, quando não tem santidade, aí não tem conversão mesmo, não tem missão, não tem sentido. São Francisco Solano começou a evangelizar, com o amor de Cristo, Caritas Christi urget nos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, a caridade, o amor de Cristo nos impulsiona. O que impulsionou São Pedro e São Paulo? O amor de Cristo.
O que impulsionou Santo Agostinho, São João Crisóstomo? O amor de Cristo. O que impulsionou São Francisco e São Domingos? O amor de Cristo. O que impulsionou Santo Inácio de Loyola e São Francisco de Xavier? O amor de Cristo. Agora imagina, você pega os maiores missionários santos da face da terra. Não, nós não precisamos converter ninguém, não. Vamos tomar chazinho, chimarrão, café, comer bolinho. Que é isso? Isso é trair o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Não, meus irmãos, fomos crismados, fomos ungidos pelo Espírito Santo para testemunhar Jesus Cristo, primeiro com a nossa vida, depois com as nossas palavras, com caridade, com mansidão, com alegria, com fortaleza, com intrepidez, e assim o Espírito Santo vai fazendo a sua obra. A gente aprende na teologia missionária que antes do missionário chegar nas terras, ali está o Espírito Santo. Mas 2000 anos de história, a igreja chegou para trazer as pessoas das trevas à luz. Não à luz da pessoa, do missionário, do apóstolo, não, à luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. O Evangelho está recheado, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, das missões, onde homens e mulheres enviados por Deus, porque a palavra apóstolo significa enviado, apostoloi, enviado. Mas quem que envia? É Jesus Cristo. Envia quem? Envia aqueles que, diz Isaías, aqueles que jaziam nas trevas. Como o Pai me enviou, João capítulo 20, versículo 21, eu também vos envio. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou o Filho para quê? Não, está todo mundo, olha seus gregos pagãos, vocês continuem desse jeito, olha romanos, vocês continuem com sacrifícios humanos, olha os mesopotâmios continuam nessa maluquice, adorando os demônios, matando as pessoas, fazendo torturas, continue adorando seus deuses, seus demônios, continue nas trevas, continue sem saber a beleza de Cristo. Não, vamos continuar desse jeito, porque o Pai me enviou para dar uma passeada aqui, e eu terminei minha vida numa cruz, depois ressuscitei, fui embora, e agora vocês fazem o que vocês quiserem aí, porque há de ser tudo da lei. Isso é satanismo, isso é Aleister Crowley. Jesus Cristo está vivo, eis que estarei convosco todos os dias. Mateus 28, 20, até a consumação dos tempos. E São Francisco Solano veio cheio do Espírito Santo e foi evangelizando, foi catequizando, foi batizando, foi ensinando o caminho certo, foi fazendo milagres. Quantos milagres na vida dos santos, quantos milagres na vida dos missionários, dos apóstolos. E assim as pessoas iam se convertendo. Quantos se converteram ao cristianismo, ao catolicismo, ao ver o testemunho de Madre Teresa de Calcutá? Mas Madre Teresa não foi lá na Índia para evangelizar e mudar a cultura e a religião dos hindus, não. Ela foi lá para cuidar das suas chagas e das suas feridas. Sim, mas cuidando das suas chagas e das suas feridas, abriu as portas deles para Cristo, e muitos se convertiam. E agora chegou a nossa vez. Padre, como que nós vamos converter as pessoas? Nós não vamos converter as pessoas dando uma enxurrada de palavras ou de imposições. Não, nós vamos converter as pessoas a partir do momento que nós deixamos Jesus converter o nosso coração. Padre Pio é um padre muito recente, morreu em 1968. O lema de vida do Padre Pio era esse: santificar-se para santificar. É isso que Deus quer. Deus quer, e santificação é um processo contínuo de conversão, de mudança de vida, mudança de mentalidade e mudança de coração.
Ezequiel 36, 26, eis que arrancarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Colocarei em vós o meu espírito e sereis as minhas testemunhas. Agora você está lá numa situação, você sabe que vai claramente contra os 10 mandamentos, né? Porque tudo que vai contra os 10 mandamentos, não vai só contra Deus, vai contra a pessoa. Exemplo, se uma pessoa mexendo com feitiçaria, você acha que aquilo ali vai trazer vida para a pessoa? Segundo Jesus, o que ele disse? João 10:10, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A pessoa está mexendo com feitiçaria, fazendo trabalho, fazendo oferenda para destruir a vida dos outros. O feitiço volta contra o feiticeiro. Você não vai evangelizar a pessoa? O outro está lá vivendo no adultério, está lá traindo a esposa, traindo a família, você não vai evangelizar a pessoa? Quem peca contra os mandamentos de Deus está destruindo a si mesmo, e nós não vamos alertar as pessoas. Isso é falta de caridade. Pegue as Sagradas Escrituras, leia Ezequiel capítulo 3, se vires um ímpio no caminho errado e ficares quieto, eu pedirei conta da vida dele para você. Agora, se você vê o ímpio num caminho errado, transviado contra os mandamentos, e você anunciar para ele o Evangelho, se você mostrar para ele o caminho certo, porque é para isso que nós fomos ungidos, é para isso que celebramos a missa, é para isso que nós fomos criados, para isso que nós fomos crismados. Ó, meu irmão, esse caminho não está certo. Vai na igreja, faz uma catequese de adulto, deixa essas práticas idolátricas. 1 João capítulo 5, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A idolatria está rondando a vida das pessoas, e quem mais do que os sacerdotes, quem mais do que a igreja, quem mais que os bispos para evangelizar, para catequizar, para prestar o maior ato de caridade que existe, segundo Santo Tomás de Aquino, a anunciar a verdade para as pessoas, anunciar a verdade, anunciar Cristo Jesus. Ele é a verdade. Então nós anunciamos Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, e Ele quer mudar a vida das pessoas, Ele quer mudar a sociedade, Ele quer mudar os corações, e nós temos que anunciá-lo, porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós anunciamos a verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos, sem exceção, todos os homens e mulheres, seres humanos, se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Padre, o que significa ser salvo? Significa crer, ser batizado. Padre, o que significa conhecer a verdade? É a santidade de vida, é a luz, é a beleza de Cristo na tua vida. Família, homem é homem, mulher é mulher. Deus deu uma lei natural, Deus deu uma lei positiva, os mandamentos, Deus deu a graça, e é esse o papel da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É por isso que ela existe, ela é Lumen Gentium, ela existe para iluminar os povos, todos os povos, a Cristo, porque não existe outro que salva. Outras religiões não salvam. O Catecismo de São Pio X, o Catecismo de São João Paulo II, as Sagradas Escrituras, a vida dos santos missionários bradam isso em 2000 anos. Agora nós vamos querer mudar a essência do Evangelho? Cuidado para você não trair a Cristo, porque no Catecismo da Igreja, no parágrafo 675, diz que antes do advento do nosso Senhor Jesus Cristo, acontecerá uma grande apostasia. O que é apostasia, padre? É a turma que não está nem aí para Jesus, vai falar assim, não quero saber de Cristo, não.
A apostasia começa nas fileiras do clero e dos consagrados e dos católicos. Muitos perderão a fé, inventarão e apartarão mestres para si, afastando-os do único Senhor, doutor das nações, Jesus Cristo, Senhor. São Francisco Solano, grande missionário, veio à América Latina dar a vida, cuidou dos pobres, cuidou das feridas, cuidou dos enfermos, evangelizou, catequizou, batizou, ensinou as crianças a liturgia católica, ensinou as Sagradas Escrituras, mostrou a vida dos santos, foi santo, fez milagres, converteu muitos, levou tantos ao caminho da santidade do céu. Essa é a nossa missão, meus irmãozinhos. Não permitamos que a Santa Igreja de Deus se torne o clube da Luluzinha. Quem quiser fundar o clube da Luluzinha, que arrume um fundador, porque nós já temos um, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou e envia os seus santos à face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.